E ainda, um assunto sério. Hoje, a maior causa de mortes entre as adolescentes é o suicídio. Especialista explica o porquê e ainda ressalta os motivos de automutilação, principalmente nesta idade. E ainda, hoje, um assunto sério. A maior causa de mortes entre as adolescentes é o suicídio. Por que disso? O especialista traz as orientações ao vivo aqui no estúdio em menos de 3 minutos. Até já! Bom, gente, agora vamos falar de um assunto muito sério. A Organização Mundial da Saúde divulgou um relatório sobre a saúde dos adolescentes. O estudo aponta que a depressão é uma das principais causas de doença e outros problemas entre os jovens de 10 a 19 anos. E hoje, a maior causa de mortes entre as adolescentes é o suicídio. Doutora Marina Feldil, que já está ao meu lado para falar sobre esse assunto e ainda ressaltar também os motivos de automutilação entre as adolescentes. Doutora Marinha, bem-vinda ao Ver Mais. Pena que é um assunto bem forte, né? A gente tem que chamar a atenção das pessoas. Hoje é um assunto bastante, como diriam os adolescentes, tenso. Tenso. É um assunto tenso, né? Doutora Marinha, por que está acontecendo isso entre as adolescentes? Isso é um dado do mundo inteiro. Isso. A questão do suicídio entre as adolescentes é em relação às meninas no mundo inteiro. As principais causas apontadas pela Organização Mundial da Saúde é a questão da violência com relação às meninas. A gente vai pegar desde países muçulmanos e outros países em que as meninas são forçadas a casar muito jovens, são forçadas à prostituição, né? A questão de violência e falta de cuidado à saúde. Então, esse seria o maior motivo relacionado às camadas populares e a países relacionados à violência da mulher. Aí as adolescentes, pela questão da vulnerabilidade da adolescência, onde tudo na adolescência, quem já foi sabe, é tudo muito intenso, né? O sofrimento, a angústia. Então, em função disso, há uma busca de alívio desse sofrimento com o suicídio. Entendi. E a orientação que a gente pode trazer para os pais que estão nos assistindo neste momento, que têm adolescentes em casa, o que eles devem fazer? Na verdade, entender que essa fase é uma fase de muito sofrimento para os adolescentes. Eu diria que não só de sofrimento, mas de solidão, porque eles saem da idade da infância, onde eles eram aceitos, até mesmo suas pequenas birras, e eles entram numa fase que eles não são mais nem criança e nem adultos. Olha só. E normalmente, ou adultos para certas coisas, ou muito criança para algumas. algumas. E aí nós temos que compreender que não é só o adolescente que fica perdido, os pais também ficam. Então, às vezes, os pais têm que perceber, eu estou conseguindo lidar com essa situação? E aí procurar ajuda. Porque, às vezes, os pais percebem algumas coisas, mas acham que é bobagem de criança. Por exemplo, a automutilação. Sim. Né? A automutilação, às vezes, os pais descobrem e acham que é uma coisa de novidade da internet. E não consideram que, se uma pessoa está muito bem e feliz, você acha que ela vai querer sentir dor? Imagina, jamais. Causar dor em si próprio? Então, a causa da automutilação é já buscar esse alívio da dor, dessa angústia emocional. E a gente tem que entender que esse adolescente precisa ser ouvido, precisa ser compreendido. Às vezes, precisa ter os limites necessários, até mesmo com relação à internet. Né? Porque muitas vezes os pais, na tentativa de manter os filhos em casa, porque acham mais seguro os filhos estarem em casa, não observam que a janela para o inimigo está relacionada ao acesso à internet. É verdade. E ali os pais perdem o controle, porque a internet é um mundo onde não há limites. Né? Então, precisa resgatar essa proximidade entre os pais e os filhos, a conversa, o diálogo, é sentar e conversar, é trazer junto, é fazer programas juntos. Porque adolescente, se você chega e senta com eles assim, me fala o que está acontecendo, ele não fala, ele se trava. Entendi. Mas se o pai sentar do lado para assistir um filme, né, se começar a chamar para lavar o carro, a mãe para fazer uma comida, fazer atividades e ficar próximo, às vezes começa a se soltar para falar o que está acontecendo. Criar aquele ambiente, aquela situação propícia para o filho se abrir, que às vezes os pais já vão com tudo, assim, tem que ir devagar, assusta. Não consegue. Além da automutilação, doutora Marina, existe mais, como é que eu posso dizer, assim, vestígios que os pais têm que ficar atentos, que pode, de repente, acontecer um suicídio? Olha, normalmente o suicídio ele pode estar vindo
os sinais com automutilação ou a questão de se fechar muito. Tá. Então, você percebeu uma mudança muito radical no comportamento. Divertimentos que ele costumava ter e não tem mais. Né? Alimentação, observar como é que está a questão da alimentação. Ganho excessivo de peso, perda excessiva de peso. Né? Horários de dormir, às vezes os pais não ficam atentos aos horários de dormir. Adolescente tende a dormir tarde e ter dificuldade de acordar de manhã. Alguns pais não percebem, mas vão até as 5 da manhã, às vezes, na internet, e aí de manhã tem que ir para o colégio. Olha só. Né? Então, esses sinais dessa mudança de comportamento, os pais têm que ficar atentos. Sem contar a questão do desempenho escolar, que também geralmente é um indicativo. Já dá uma dica. Doutora Marínia, obrigada por seus esclarecimentos importantíssimos aqui pra gente. Que todos os pais fiquem atentos aos seus adolescentes, que é uma fase difícil, mas passa. Passa, é verdade. Passa, então tá dado o recado aí para os pais que estão acompanhando o Ver Mais. Preste mais atenção e passe mais tempo com os seus filhos. Beijo para você que está em casa, uma ótima tarde. Te espero ao vivo amanhã. Tchau, tchau.